Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre testemunho. Esse mês, né, vocês votaram para que fosse falado sobre experiências com Deus e testemunhos. E eu vou estar falando hoje um testemunho que aconteceu comigo enquanto eu estava grávida da Rebeca e que demonstra um pouco do que é uma guerra espiritual, tá? Porque a Rebeca é uma promessa de Deus e quando Deus ele faz uma promessa tanto para mim quanto para você, quanto para qualquer outra pessoa, o diabo vai se levantar pensando que pode atrapalhar aquela promessa de ser cumprida. Porém, a única pessoa que pode impedir a promessa de ser cumprida não é o diabo, não é Deus, mas é você. E você vai entender o porquê, tá bom? Se você é a primeira vez aqui, se inscreve no canal. Aqui é um canal cristão, aqui é falado sobre a palavra de Deus, testemunhos, experiências, várias coisas interessantes. Eu passo propósito, jejum, um monte de coisas pra vocês, com dicas pra vocês estarem colocando aí na vida de vocês, aumentando a vida espiritual de vocês, melhorando, tá bom? Deixa o like se você gostar do vídeo, comenta e me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Bem-vindos aos inscritos que estão chegando. Gente, vamos bater 1000 inscritos em nome de Jesus, que aí eu vou fazer um culto ao vivo pra gente aí adorar a Deus junto, pra comemorar, tá bom? Bora lá então, gente. Deus, pra quem não sabe, né, ele me prometeu a Rebeca. Eu acredito sim em profecias, em revelação. Eu sei que tem pessoas que são usadas por Deus. É um dom que Deus deu para as pessoas. E assim, eu sei que existem falsos profetas, mas eu sei que se existem os falsos é porque existem os verdadeiros, porque a Bíblia é clara sobre isso, né? E enquanto eu estava congregando com meu marido em um ministério, Deus usou o apóstolo lá, abençoado por Deus, para poder falar pra gente que Deus estava. Deus ia nos dar, né, um bebê. Na verdade, a gente já estava em oração, porque eu já contei isso no meu testemunho, né? Eu desejo no meu coração de ser mãe, do nada nasceu esse desejo no meu coração. E eu fui, conversei com o meu marido e ele falou pra gente, né, pra mim, vamos orar pra ver se dá vontade de Deus. E aí eu orei, e aí a gente tinha ido visitar esse ministério, né, que a gente chegou a congregar lá há um tempo, e quando a gente tinha ido visitar a primeira vez, essa pessoa não conhecia, esse apóstolo não nos conhecia, e ele foi usado por Deus pra dizer que ele via a gente com um bebê, né, brincando com um bebê sentado no chão, né, então assim, veio como confirmação na hora do meu coração. Deus também já tinha falado comigo, só que depois de alguns processos eu tava na dúvida, mas Deus depois usou ele pra confirmar, tá bom? Então é mais ou menos assim pra vocês que não sabem poderem entender. Se você ainda não viu, tem o testemunho aqui que eu falo exatamente certinho como que foi o meu testemunho da Rebeca, tá bom? Mas só tô dando uma resumida. Porém, gente, essa foi uma promessa de Deus, né? E aí o diabo se levantou para querer fazer com que a promessa não fosse cumprida. Porque ele não desiste, gente. O diabo ele não desiste. Ele nos odeia e ele vai fazer de tudo para tentar colocar no nosso coração que é mentira aquilo que Deus disse, que não vai se cumprir, porque ele odeia a Deus e ele odeia nós. Então, como ele não consegue atingir Deus, ele tenta nos atingir, né? Nós que somos imagem e semelhança de Deus. E, né, é complicado. Então a gente tem que ficar firme em Deus pra gente poder saber o que vem de Deus e o que não vem, tá bom? E aí, né, a gente recebeu essa promessa e aí a gente começou a fazer a nossa parte. Porque quem acha que Deus faz a promessa e faz tudo sozinho, tá muito enganado. Porque quando Deus ele faz uma promessa, ele quer que a gente faça a nossa parte também, tá bom? Nós temos que fazer a nossa parte. Quando Deus chamou Noé pra falando que ia salvar ele e a família dele, ele não fez do nada aparecer uma arca lá e falar, não, entra aí que eu já vou já derramar o dilúvio e aí vai destruir a cidade toda, não. Destruir a cidade não, destruir tudo aquele povo lá. Não, ele não fez isso. Ele falou pra Noé construir a arca. Então Noé teve que construir a arca, né? Deus trouxe os bichos, gente, eu já vi isso na televisão e eu acho que foi mais ou menos daquele jeito, né? Num filme que a gente já viu, acredito que você já tenha assistido o filme da Arca de Noé, gente. Eu amo animais, então eu amo essas coisas que tem a ver com os animais. E eu amo essa história da Arca de Noé, né? Então imagina, né? Os casal, né, de cada animal subindo dentro da arca. A gente acha que foi a coisa mais linda do mundo. Enfim, né, gente? Então eu imagino, né, os bichinhos subindo, cada um com seu parzinho ali subindo dentro da arca. Porém, a arca foi Noé que construiu. Deus deu as medidas certinho do que ele tinha que fazer. E ele fez conforme aquilo que Deus falou pra ele fazer. Ou seja, Noé fez a arca, Noé construiu a arca. E quantas pessoas deveriam ter passado na frente dele falando assim: para que você tá fazendo isso? Não vai acontecer nada. Para com isso, tá louco, sabe, não sabe o que tá fazendo, tá ficando doido, não vai acontecer nada não, para de construir esse negócio, não vai chover nada, não vai acontecer nada de dilúvio não. E imagina, gente, o tanto que ele deve ter ouvido de pessoas querendo atrapalhar a promessa que Deus ia fazer na vida dele e fez, né?
Porém, ele foi até. Ele obedeceu a Deus e fez tudo conforme Deus quis que ele fizesse. E aí aconteceu o dilúvio e todo mundo morreu. E só Noé, a família dele, foram salvos, tá bom? E os animais, né? Cada parzinho ali, cada casal. Então, assim, gente, Deus, quando ele faz uma promessa, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente achar que Deus vai fazer tudo sozinho. Ele não vai fazer. Não porque ele não pode, que ele não consegue. Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele consegue. Porém, ele trabalha em conjunto com a gente. Ele não quer fazer as coisas sozinho, porque Deus não é aquele pai que. Não é aquele pai que mima os filhos, né? Já pensou o filho que a gente dá tudo? Se eu der tudo porque minha filha quer, gente, se eu deixar minha filha fazer tudo que ela quer, daqui a pouco ela não vai me respeitar mais, daqui a pouco ela não vai me obedecer mais. Entendeu? Então tem que ter limite, né? Então, assim, Deus, ele quer que a gente se esforce nas coisas. Ele não é alguém que dá tudo que a gente quer, não. Pra gente ter uma noção, nem todas as orações que a gente vai fazer, Deus vai responder. Ele vai ouvir, mas nem todas ele vai responder. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor pra nós, tá bom? E aí, né, voltando aí meu testemunho, a gente foi fazendo a nossa parte, né, conforme tava dentro do nosso limite, do nosso possível, a gente fez. E aí, Deus me deu a Rebeca, né? Eu engravidei dela e durante a gravidez dela, enquanto eu tava mais ou menos com 4 a 5 meses, eu comecei a sentir uma dor, gente, uma dor muito forte do meu lado direito da minha barriga. Gente, não era uma dorzinha, coisinha básica. Gente, não era uma dorzinha, era uma dor que começava parecendo uma pontada, e essa pontada ia aumentando como se fosse uma contração, mas não era uma contração, gente, era uma dor mesmo, uma dor assim que eu não sei descrever pra vocês. Assim, eu começava uma pontada, aí eu já sabia que a dor ia aumentar. Tipo, daqui a pouco, daqui uns 5 minutos ela já tava bem assim, parecendo que às vezes eu até chorava de dor, gente, de tanta dor, pra vocês terem uma noção do tamanho da dor que acontecia, né? Então, assim, eu senti essa dor umas 2 vezes na primeira vez que aconteceu. Eu comprei um remédio, né? Tomei e deu uma aliviada ali, né? E aí eu consegui aguentar em casa, né? Eu vi o bebê mexendo, tudo, eu achava que não precisava ir no hospital. Aí, beleza. Na próxima vez, passou acho que uns 2 dias, começou de novo aquela dor. É sempre no mesmo lugar. E sempre quando eu vinha apontada, eu já sentia, ai meu Deus, vai começar essa dor de novo. E aí eu já começava a me bater um desespero, porque eu já sabia até onde essa dor ia chegar. Entendeu? Então, às vezes, até que chegou um dia não, nessa segunda vez mesmo da dor, né? Que ela começou a vir tão forte, que eu comecei a chorar de dor. Aí eu peguei e falei pro meu marido, vamos no hospital, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando de dor. E aí a gente chegou lá no hospital, gente. Tava tudo bem com o bebê, graças a Deus, tava tudo bem com a Rebeca. E a médica falou assim: deve ser só uma. Deve ser porque você dormiu de mau jeito, talvez. Nem as médicas sabiam dizer que dor que era aquela. E eu descrevi pra ela exatamente do jeito que eu descrevi pra vocês agora, só que de um jeito melhor, porque eu me lembrava mais antigamente, né? Eu me lembrava mais no dia que eu senti, né? Hoje eu não sei descrever exatamente como que era aquela dor. Mas do jeito que eu descrevi pra ela, a gente não tinha como falar que era dor de dormir de mau jeito. A dor que a gente sente quando a gente dorme de mau jeito é um dolorido no máximo, né? Não é uma dor que começa com uma pontada e começa aumentando, aumentando, aumentando. E ela, tipo, não vinha e voltava. Ela começava uma pontada e ela ia aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco eu já tava chorando de dor. Gente, era desesperador aquela dor. E aí, quando eu fui no médico, eu vi que a médica falou assim que poderia ser uma dor de mau jeito. Ela me deu um medicamento mais ou menos forte, um pouco forte, né? E que grávida podia tomar. E aí, tá bom. Gente, aquela dor só passava com aquele remédio. E mesmo assim não passava na hora. Passava, demorava um pouco, mais ou menos quase uma hora, e depois passava. E aí, né? E aquele remédio era caro, tá, gente? Pra gente ficar comprando assim toda hora, né? E aí tudo bem, né? Foi passando. Quando virou a semana, eu comecei a ter aquela dor de novo. E aí só passava com remédio. Aí no final de semana, eu fui no. Só que eu não entendia o porquê daquelas dores, gente. E às vezes me dava até desespero. Porque a dor era tão forte, gente, que parecia que eu ia perder a Rebeca, gente. Parecia que ela ia sair naquela hora, ou parecia que eu ia perder ela mesma. Era uma sensação de desespero, que eu não sei escrever pra vocês. Mas só sei que era desesperador. E aí, eu não orava, gente. Eu me esquecia de orar. Por quê? Porque quando eu tava na gravidez, quem já passou pela gravidez, pelo menos que passou a gravidez do jeito que eu passei, mais ou menos, vai entender o que eu quero dizer.
eu não tava conseguindo buscar tanto a Deus naquela gravidez, então eu não tava tão assim aguçada pras coisas espirituais. Tipo, isso aqui é espiritual, isso aqui é espiritual. Não adianta, quando a gente para de buscar, gente, os nossos ouvidos espirituais é como se eles fossem fechados aos poucos, né? E aí o nosso ouvido carnal, as coisas naturais ficam mais aguçadas. Então a gente começa a achar que tudo, tem a ver com o bebê, tem a ver com o corpo, tem a ver com essas coisas. Então, assim, o espiritual não tava tão assim, nítido na minha cara. Eu ainda tava indo pra igreja, tava, graças a Deus, mas o espiritual mesmo, que eu consigo detectar as coisas, eu não tava assim bem, não tava conseguindo, né? E aí a gente foi pro culto, e aí eu e meu marido, a gente tava lá no culto, né? E aí Deus usou um profeta, um pastor, que não era nesse ministério que eu falei da promessa, era outro. E aí Deus usou esse pastor, muito usado por Deus, pra falar assim pra nós. Ele apontou pra mim, e eu tava, né, com meu marido do lado, ele pegou e falou assim: Deus manda dizer pra você que. Não, ele pegou e falou assim: Você, mulher, tem tido muitas dores. E a ponto do seu marido não conseguir trabalhar em paz, de preocupação. Deus manda te dizer que você. Ai, gente, eu tô tentando me lembrar da promessa. Da promessa, não. Tentando me lembrar de como exatamente que ele me falou. Porque na hora que ele me falou, gente, não teve como falar que não era promessa, não era de Deus aqui dali. Deus manda te dizer que você está tendo tantas dores, mas Deus manda te dizer que o diabo está furioso com essa criança e ele não quer que ela nasça. Gente, do jeito que ele falou desse jeito. Gente, perdão que eu até me esqueci, gente, é porque tantas lembranças, tantas coisas que eu tô tentando pegar bem certinho pra poder passar pra vocês. E aí ele falou desse jeito. Na hora, eu e meu marido, a gente olhou um pro outro assim, eu falei: É o diabo? É. Tá bom, então. Beleza, né? Naquele dia eu não tava sentindo dor, no dia daquele culto, né? A gente foi pra casa. Passou, eu acho que uns 2 dias, gente. Aí eu tava dormindo de madrugada e aí começou a dor. Gente, tipo, eu acordava assim com uma fisgada, a dor começava com uma fisgada, e aí daqui a pouco vinha aquela dor enorme. Só que quando eu tô dormindo, eu não sentia a fisgada, né? Eu tava dormindo, daqui a pouco eu acordava no susto de tanta dor, porque a dor ela vem assim, ó, tipo, subindo. Aí daqui a pouco você não tá aguentando mais, aí você vai e acorda. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu já não tava aguentando mais, eu já acordei. Aí na hora eu me lembrei daquilo que o pastor falou. Aí o diabo que tá contra minha bebê? É? Pois eu levantei, gente, eu fui lá pro banheiro. Nem acordei meu marido que tava dormindo. Eu fui e repreendi aquela dor em nome de Jesus. Na verdade, eu não repreendi a dor em si, mas eu repreendi o demônio que estava causando aquela dor ou aquela enfermidade, independente daquilo que ele tava querendo colocar na minha vida. E aí eu repreendi em nome de Jesus, porque é só o nome de Jesus que pode todas as coisas. E na hora, gente, a dor passava. Pra vocês verem que eu falei pra vocês que eu tomava o remédio, a dor não passava na hora? Pois é, pois no nome de Jesus, tudo tem que fazer, se é alguma coisa ruim, ter que sair. Se não é de Deus, ter que sair. Então foi, e realmente a dor passava na hora. Aconteceu de novo? Aconteceu mais 2 vezes. E aconteceu a mesma coisa, pois eu fui lá e repreendi em nome de Jesus. E a dor passava na hora. Gente, depois daquilo, acho que aconteceu mais 2 vezes que eu falei pra vocês, né? Aconteceu só mais 3 vezes. E depois não aconteceu mais. Já pensou se eu ficasse assim, mas o diabo tá tentando matar meu bebê, ai meu Deus, ficasse com medo. Deus não chamou você pra ter medo. Na palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia. O Espírito Santo é ousado, o Espírito Santo ele habita em você, você é ousado, você pode usar a autoridade que Deus te deu se você estiver na posição diante da presença de Deus, diante do Senhor. Eu não estava em pecado, não estava em pecado, mas sinceramente eu não estava buscando exatamente do jeito que eu deveria buscar, né? Até porque eu tava grávida, não podia jejuar. Estava fazendo um propósito ou outro, tava, mas estava orando. Mas os ouvidos espirituais não estavam tão aguçados pra poder pegar alguma coisa assim. Até porque grávida também fica mais assim, né? A gente fica preocupado com o bebê, então às vezes a gente não leva tanto pro lado espiritual, a gente acaba levando mais pro lado físico, né? Pro lado carnal. Então aí às vezes a gente já quer ir pro hospital, que é o certo, né? A gente não pode ficar levando tudo exatamente para o espiritual, né? A gente tem que fazer as... Porque Deus... Não foi o diabo que inventou o médico e o hospital. Foi Deus que inventou. Então, assim, a gente faz o que a gente pode, né? No momento que a gente vê que a gente não pode, a gente tem que buscar Deus. E tem que ir atrás mesmo. E realmente eu fui, me levantei com toda a raiva, porque aquela dor estava me causando uma raiva, gente, que vocês não têm noção. E aí eu fui e repreendi em nome de Jesus e a dor não voltou mais. Depois daquelas 2 vezes que ela veio, quis vir, né? Porque ela não deu tempo dela ficar forte, só naquela primeira vez que eu repreendi. Mas quando eu tava vendo que tava dando aquela pontada de novo, eu já repreendi em nome de Jesus e a dor parava. Gente, depois não aconteceu mais.
pra glória de Deus. Então deu pra perceber que realmente aquilo que o diabo queria lançar contra a minha filha caiu por terra em nome de Jesus. Então assim, gente, toda vez que Deus te fizer uma promessa, toda vez, por mais que a promessa seja pequena, seja, por mais para você acha que ela seja pequena, ou uma promessa quase que pra você olha assim e fala, como que Deus vai fazer isso na minha vida? Saiba que o diabo vai se levantar pra parecer que aquilo é mentira. E a promessa só não vai ser cumprida se você desistir da promessa. Se a pessoa só ficar assim, ai meu Deus, o diabo quer matar minha filha, ai não sei o que lá. Eu poderia cair numa depressão, né? Porque do jeito que o profeta falou, que o diabo estava furioso contra a vida da minha filha. Já pensou se eu ficasse, ai o diabo, e ficar perturbada? Ai, o diabo tá. Ai, ele tá com raiva, ele não quer que a minha filha nasça. Gente, isso poderia me fazer cair numa depressão. Mas a gente precisa ser forte diante de Deus, né? Diante de. Na nossa vida com Deus, na nossa vida. Mesmo que a gente não esteja assim tão firme assim, nós temos que ter fé que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Só que a gente tem que estar fazendo a nossa parte também. E a gente tem que se levantar. E muitas das vezes nós vamos ter que batalhar. Amém? Então, quando Deus também deu a ordem para Moisés poder levar o povo ali, Moisés teve que ter coragem diante do faraó. Quantas vezes deve ter passado na cabeça de Moisés, né? Que muitas vezes a Bíblia não relata, mas Moisés era ser humano. Quantas vezes ele deveria ter tido medo, só que pensado assim, não. Se Deus mandou fazer, vai dar certo. Então eu vou lá e vou falar com o faraó. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes. Na primeira vez mesmo, né? Ele já ficou com medo, né? De morrer, né? Porém, Deus tava ali com ele e Deus sempre respondia a ele e Deus sempre confirmava a promessa dele até que ele conseguiu sair com o povo ali em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus, gente, que move as coisas, que move a situação e que realmente faz as promessas serem cumpridas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então eu me levantei em coragem, né, para aquilo que Deus me deu e eu fui pra luta. Eu não aceito. Eu não aceito você na vida da minha filha. Você não vai fazer nada, minha filha é a promessa de Deus. Então eu afirmava aquilo que Deus tinha me prometido. Porque não era minha palavra. Eu não engravidei porque eu quis engravidar. Eu engravidei porque Deus falou que era a hora de engravidar. Que era Ele que queria que eu engravidasse naquela hora. Por isso que é bom a gente orar e fazer as coisas na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer. Porque a gente pode usar a palavra de acordo com aquilo que Deus falou, né? E eu orava desse jeito, gente. Eu orava com toda a autoridade que eu sentia ali na hora, com toda a minha fé ali na hora e falava: eu não aceito você me causando essa dor. A minha filha está bem, ela vai nascer saudável em nome de Jesus. Eu não aceito você na minha vida. A minha filha é uma promessa de Deus. Na verdade, eu nem sabia que era Rebeca ainda, mas eu orava já: eu não aceito você na vida do meu bebê. O meu bebê é uma promessa de Deus. Deus prometeu pra mim e ele vai cumprir, porque ele não é homem pra mentir. Então eu te repreendo em nome de Jesus. Gente, a dor saía na hora, mas a coragem que vem não é nossa. Não é nossa, gente. Imagina a gente orando pela vontade da carne, gente. A gente ia ter medo do diabo. É por isso que a gente tem que se fortalecer com as armas espirituais, em oração, jejum. Ah, não tô conseguindo jejuar. Ora. Ah, não tô conseguindo orar. Abre a boca e fala, fala sentado, fala andando, fala, não importa, fala, porque se Deus deixou as armas espirituais é porque é pra você usar. Todas essas armas espirituais, elas servem para todas as áreas da nossa vida, até mesmo para as promessas que Deus cumpriu. Não adianta você falar: ah, Deus me prometeu que eu vou ser um pregador, uma pregadora, vou pregar em vários países, né? Eu tenho um pastor muito querido, que foi esse pastor que deu a revelação da Rebeca, a profecia da Rebeca, né? Ele sempre fala assim, ele sempre fala, né, que Deus prometeu pra pessoa que a pessoa vai pregar nos 4 cantos da terra. Mas a pessoa tá estudando as outras línguas? Porque como que a pessoa vai para outros países e vai pregar como? Ah, vai usar intérprete. Pra que você pode muito bem estudar, né? E chegar lá e já conseguir, né, falar com as outras pessoas. Então, assim, gente, Deus, ele quer que você faça a sua parte. Ele não quer que você fique esperando só dele. Ah, Deus vai me dar a palavra quer que eu seja pregador. E eu não vou estudar a Bíblia porque na hora Deus não me dá a palavra. Ele vai dar a palavra, ele vai dar a revelação da palavra. A palavra feita tem que estar na tua mente, no seu coração. Tá bom? Nenhum lugar na Bíblia diz que Deus deu a palavra para as pessoas sem as pessoas poderem saber. Jesus falava da palavra porque ele lia a palavra. A própria palavra diz que quando ele era criança, né? E ele lia a palavra, ele já conhecia a palavra porque ele buscava. O próprio Jesus fazia isso. E quem somos nós para falar: Deus me deu uma palavra para me ser pregador, pregadora, e eu não vou ler a Bíblia não, porque na hora que Deus quiser me dar a palavra, ele vai dar. Ele não vai dar. Ele não vai dar, porque Deus não trabalha com pessoas que querem as coisas assim, achando que Deus vai jogar todas as coisas nas mãos dela, como se Deus fosse um garçom. Deus não é um garçom, gente. Deus, ele trabalha em conjunto com a gente. O impossível ele faz, mas o possível nós que temos que fazer.
tá bom? E ele nos reveste com poder e autoridade, e ele disse que nós expulsaríamos demônios e nós profetizaríamos, né, que nós curaríamos os enfermos. Então muitas das curas que eu tenho recebido, a maioria é na minha vida mesmo, gente. Eu consigo, graças a Deus, ministrar várias curas, como eu já trouxe testemunhos aqui pra vocês, na minha vida também. Então assim, a autoridade de Deus, é puro Deus que faz, porém a gente tem que buscar e fazer a nossa parte, porque se a gente estiver totalmente na carne, a gente não vai fazer nada, as promessas de Deus não vão ser cumpridas nas nossas vidas, porque a gente vai pausar a promessa, porque somos nós que vamos pausar a promessa, tá bom? Então, assim, se levante e faça a sua parte, faça o possível, porque o impossível Deus